Divinópolis marca as nossas vidas por aquilo que acontece no nosso entorno. E quem faz acontecer no nosso entorno é o povo de Divinópolis, as famílias de Divinópolis, aqueles que trabalham em Divinópolis. Divinópolis que vai desde o operário, o ferroviário, até o médico, os artistas, aqueles que promovem, os escritores famosos, não vou nem citar aqui, né, nomes, porque eu cometeria o equívoco da omissão. E hoje nós vamos falar mais propriamente de uma família que tem tudo a ver com a vida de Divinópolis, principalmente num passado não muito distante. Nós vamos falar da família Miranda Coelho. Miranda Coelho nos lembra quem? Jorginho Miranda Coelho. E quando o Jorginho morreu, morreu com ele uma parte de Divinópolis. Da Eliana Miranda, né? Estamos aqui com um dos membros desta família que vai nos ajudar, inclusive, a pontuar mais pessoas que integram esse ramo familiar e que contribuíram com a história de Divinópolis. Jair Miranda Coelho, né? Isso aí, Garcia. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui conversando, dialogando sobre esse tema que é bastante amplo. Isso. É verdade. Ô Jair, vamos começar falando por você, depois a gente fala da participação dos Miranda Coelho aqui na vida da cidade. Fale-nos um pouco, até um atleta, um multiatleta, né? Com diversas passagens por diversos esportes. Eu comecei a praticar todos os esportes porque a gente morava atrás do DTC, na Rua Oeste, Minas, não tinha nem calçamento, não tinha passeio quase, e não tinha nem muro o DTC, era cerca viva. Então, a gente tinha o DTC como se fosse um quintal de nossa casa. E como a nossa família, nossos pais tiveram muitos filhos, foram 10, era um alívio quando a gente saía e ia para o DTC, porque muita gente em casa, então fazia muita bagunça. Mas aí tudo que acontecia no DTC, a gente fazia questão de participar. Cada um na sua faixa etária, mas a gente participava. Então, até os 15 anos eu fui atleta do DTC. A partir dos 10, o Sargento Vieira, ele veio como militar, né, da polícia. Ele, assim como vários outros sargentos foram para os tênis clube do interior, então o Sargento Vieira veio para o DTC. E o Salberto Pequeno, ele já sabia disso, e como ele tinha know-how também em natação, ele começou a convocar a gente para começar a treinar, para quando o sargento chegasse, ele entregasse uma clientela, vamos dizer assim, um time de natação. E por aí o sargento foi construindo e a gente foi ajudando e tudo. E chegamos ao ponto de ganhar o campeonato do interior de Minas Gerais. Ganhamos de todos e ficamos em segundo lugar de Minas. Perdemos só do Minas. Isso foi por volta de que ano? Foi em 1972. Você já estava na área, né? Eu tinha acabado de ser campeão mineiro, a Sheila também. Então, assim, nós ganhamos muitas medalhas no Campeonato Mineiro. Viemos mesmo de Belo Horizonte recheado de medalha. Aí o Minas imediatamente contactou com meu pai e me chamou para ir para Belo Horizonte. Como eu estava terminando o primeiro grau e eu queria estudar na Escola Técnica Federal, aí eu fui para Belo Horizonte e
estudei na Escola Técnica Federal e treinei no Minas. E passei a ser um atleta assim, eles falavam que era profissionalismo marrom, porque não tinha salário, mas eu tinha a despesa toda paga. Então, a partir de que eu fui para o Minas, eu fiquei assim, independente da família, isso com 15 anos. E nadei durante 11 anos no Minas. Depois, logo que eu parei, teve uma reunião no Minas, no Conselho Técnico, o Conselho Diretor, e me elegeu, assim como Marquinhos Mattioli, no dia 30 de outubro de 1984, como atletas emérito do Minas. Então, eu tenho esse título, até hoje as portas se abrem lá no Minas para mim. Então, para o resto da minha vida, meus filhos também, a gente é sócio do Minas. E nessa ida para o Minas, a minha intenção, quando eu escolhi ficar no Minas, porque o Mackenzie de Belo Horizonte também me chamou para ir para lá. Mas eu preferi o Minas porque tinha uma estrutura melhor. Aí a minha intenção era pertencer à seleção brasileira, defender o Brasil, o nome. Era isso que eu queria. E eu consegui. Com 20 anos, até os 22 anos, eu fui da seleção brasileira, fui campeão sul-americano. E depois desse período, eu estava terminando o curso de arquitetura na UFMG. Então, eu praticamente só continuei. Mas o meu auge na natação foi dos 20 aos 22 anos. 2 anos, né? O nadador ele tem carreira curta, né? Em alguns casos, né? Não é uma coisa constante. É porque o cara tem que ser jovem. A natação é um esporte pesado, né? Pesado, mas hoje em dia, com tudo que tem assim de tecnologia e de avanço no treinamento, na saúde, em tudo, a gente vê o Bruno Fratos e outros grandes atletas agora atuais do Brasil, na natação, eles estão na faixa de 37, 38 anos. Porque a preparação física, né, essa nova mentalidade com relação à alimentação e tal, tudo evoluiu muito, né? Evoluiu demais. Então, eu parei com 25, na época que eu parei, quando eu ia nadar lá no Minas, o pessoal ainda já me chamava de vovô. 25 anos. Então, assim... Era... Como é que as coisas mudam, né? Exato. Então, assim, depois disso eu mudei para os Estados Unidos, eu fui técnico de natação lá, professor. Você ficou lá há quanto tempo? Eu fiquei 2 anos em Massachusetts. Fui técnico do New Wave Swim Club em Massachusetts. E aí eu pude rodar muito ali os Estados Unidos e acabou que eu voltei à equipe Master, que aqui no Brasil ainda não existia. Foi por volta de 1985. Aí eu voltei a praticar natação e competi lá nos Estados Unidos. Ganhei o campeonato de Massachusetts, ganhei o campeonato de New England e depois fui para o campeonato nacional. E no campeonato nacional foi em Indianápolis. Eu ganhei 4 medalhas de terceiro lugar. E depois disso, voltei aqui para o Brasil, por uma situação que até eu não queria. Eu queria ter continuado lá nos Estados Unidos, mas voltei e continuei a minha vida. Casei, aí mudou completamente. Agora, hoje em dia, voltei de novo às piscinas. Vamos ver o que o Jair Miranda Coelho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o Jorginho Miranda. E eu estava dizendo aqui no início que quando Jorginho Miranda morreu, a vida noturna, a vida das grandes promoções da sociedade, do carnaval, exato. Quando Jorginho Miranda faleceu, isso tudo, ou quase tudo isso, morreu com ele. Tudo, né? Porque hoje não temos mais nada, né? Exato. E tal.
E o Jair, hoje, ele trabalha também com menores, né? Com esse pessoal que é emergente na natação e que procura seguir pelo menos aquilo que você começou para o Divinopolitano. Você faz parte dessa história com todo esse currículo que você acaba de colocar aí. Assim, a minha vida é natação, né? Então, e houve um fato muito dramático até. Dia 20 de maio de 1973. Foi logo quando eu fui para o Minas. Eu tinha ido em janeiro e no dia 19 de maio de 1973, estava tendo um campeonato Dr. José Mendes Júnior, lá no Minas. E a equipe de Divinópolis, sem a minha presença, que eu já estava no Minas, ela estava indo de Kombi, na época, levando o Sargento Vieira, levando os homens para nadar, os meninos. E o meu pai levava as meninas no carro dele, por conta dele. E no sábado, eles foram e voltaram. Inclusive, a Sheila foi campeã de borboleta, prova que ela não dominava, ela dominava era o peito, e ela ia nadar no dia seguinte, no domingo. E eu pedi a ela que não viesse para Divinópolis, ficasse lá para descansar, porque ela ia ter uma batalha muito grande contra a Maria Bernadette, que era do Minas, que estava treinando junto comigo na piscina. Falei, você vai enfrentar uma barra. Então fica aqui em Belo Horizonte para descansar, não vai em Divinópolis, não. Mas ela insistiu e foi. Quer dizer, veio para Divinópolis. E na ida, no domingo, para a segunda etapa da competição, lá no Minas, houve um acidente de carro. E esse acidente de carro faleceu o meu pai, a Sheila e a Vânia. E outras 3 pessoas, 2 nadadoras, que era a Cristina Cruz, irmã do Jorge, e Jorge Guimarães, e a Beth Chiarini, estavam no carro também. Mas elas, graças a Deus, estão vivas até hoje. Mas houve esse acidente e eu fui... eu estava, inclusive, em cima do trampolim do Minas, que existia na época, né? Depois todos os trampolins foram demolidos. Eu estava em cima do trampolim esperando a minha hora para nadar. Quando me chamaram e disseram que tinha tido um acidente de carro com meu pai e que era para eu voltar para Divinópolis imediatamente. Mas não falaram que era fatal, não. E eu vim de carro, né, de carona, para cá, sem saber exato o que tinha acontecido. E fui, assim, surpreendido na hora que eu entrei em casa, a Rua Oeste Minas ali, lotada de gente. Aí o velório era feito em casa. Então eu entrei na sala lá de casa e não tinha os sofás. Tava 2 caixões. Aí você realmente não pode deixar de se emocionar, né? Diante de uma tragédia que, sem dúvida nenhuma, abalou e abala até hoje, né? Abala até hoje. E isso marcou a minha ligação permanente pro resto da vida com a natação. Então, o resto da minha vida, a natação vai estar presente. Você perdeu o seu pai, sua irmã, não é? Mais uma atleta. Mais uma atleta que estava no carro em 1973. Mas a gente, nesse mundo, não é, tem que erguer a cabeça e enfrentar esses reveses. É isso. Você conseguiu isso? Consegui. Mas, assim, com muita dificuldade. Muita dificuldade, porque
aqui em Divinópolis todo mundo parou de nadar depois desse acidente. Ficou mais de ano sem ninguém entrar na piscina do DTC. O sargento Vieira não podia nem tocar, até que depois o Estrela veio, começou a montar uma equipe, então o sargento veio, mas parece que deu um luto de mais de um ano na natação de Divinópolis. E eu lá no Minas, assim, sofrendo tipo um psicológico de que eu não podia parar porque eu lembrava tudo. E eu fui continuando aquilo, tal, toda hora pensando em parar, mas levando. E aí eu atingi o que eu queria, que era, igual eu falei antes, era a seleção brasileira. Então, atingi meu objetivo, estou realizado nessa parte. Bom, as tragédias, todos nós estamos sujeitos a tragédia na vida, né? A vida é feita de várias etapas e tem etapas que realmente deixam a gente esfacelado e sem rumo. Vamos virar a página. Vamos falar, por exemplo, Jorginho Miranda, seu irmão, que você deve ter ainda vivo na sua recordação mais profunda. O Jorginho Miranda foi uma figura exponencial aqui nas promoções, no que dizia com relação à sociedade divinopolitana, e hoje nós perdemos isso tudo, não temos mais nada, não é não? Eu me lembro da Noite do Havaí, né? Que sempre ele promovia, e a gincana que era do jornal Agora, Balaio de Gato, que era a equipe, né? Isso marcou uma época em Divinópolis, foi em 1987, quando eu cheguei aqui, nós tivemos a oportunidade de viver uma das últimas gincanas dessa etapa. E movimentava a cidade inteira. O Jorginho promovia a sociedade, os bailes, concursos, né? Quanto tempo tem que o Jorginho morreu? Tem 25 anos que ele morreu. E realmente ele fazia várias festas, né? Ele era professor, mas ele tinha as festas dele patenteadas, inclusive, e era sucesso total aqui na sociedade. E eu, por exemplo, quando eu estava no Minas, eu tinha orgulho de trazer colegas do Minas para vir nessas festas que o Jorge organizava, porque eram festas bacanas e tudo, inclusive carnaval, né, gincana. Então, assim, a gente tinha esse prazer, esse orgulho de passar essa cultura também divinopolitana para o pessoal da capital. E realmente, depois que o Jorge faleceu, que eu lembro, assim, a última imagem dele foi na véspera, realmente Divinópolis ele faleceu repentinamente, né? Eu acho que ele teve um problema, depois de alguns dias é que ele veio a falecer, né? Ele chegou aí para os Estados Unidos? Não, na verdade ele estava morando nos Estados Unidos. Deixa eu me localizar bem aqui. Ele estava morando, tinha mais gente daqui de Divinópolis, estava morando junto lá na Flórida e trabalhava numa fábrica que ficava muito tempo em pé. Então ele começou a sentir dores nas pernas. Aí veio para o Brasil para fazer exame, porque lá nos Estados Unidos é muito caro. Então fez os exames aqui, até que fez a endoscopia e descobriu-se um câncer maligno no intestino. E tinha que ser retirado com urgência. Foi de repente, né, que apareceu? Em pouco tempo ele detectou isso. Mas o câncer já estava avançado. Então a prótese que foi feita era grande. E nesse pós-operatório, ele no CTI, aí ele teve uma parada cardíaca e morreu. O que você mais, assim, lembra com mais saudade dessa participação do Jorginho? Eu acho que a gincana era uma coisa que movimentava a cidade inteira, né? A gincana, você recorda quantas edições ela sustentou?
Eu acho que foram umas 5 ou 6, até que houve uma ruptura. Um balaio de gato na situação, porque houve o balaio de gato que estava ganhando sempre, todos os anos, e aí parece que vazou uma tarefa antes porque tudo era guardado em segredo, né? Para as novas gerações, que tem muita gente que nem sabe o que é gincana, dessas novas gerações, né? Que era tudo guardado com muito segredo, né? E assim, foi um absurdo essa coisa que aconteceu, porque vazou realmente a tarefa, e coisa que gincana não pode acontecer. E o Jorge reivindicou como chefe do balaio de gato. E aí não aceitaram aquilo. E então o balaio de gato resolveu parar. E o balaio de gato parou tudo. Acabou. Acabou. Aí fizeram, olha só como que é maldade do povo, né? Fizeram um enterro do Jorge na Avenida 1º de Junho. Os adversários. Exato. E pouco depois ele morre. É um negócio realmente lamentável. Mas coisas da vida, como dizem os franceses, choses de la vie, coisas da vida, né? Que às vezes a gente tem que ter muito amor no coração, muito desprendimento para saber compreender essas coisas que vão se desenrolando ao longo da nossa existência. E a sua família também sempre contribuiu, principalmente através de você aqui, né? Do Jorginho Miranda, né? Da sua irmã, né? A Sheila. Mais tarde mais tarde não, né? Porque até todos praticaram esportes e tal. A Eliana também era uma figura muito ativa, principalmente na gincana. Eu me lembro que eu cheguei aqui já no final, me lembro dela participativa, movimentando para cumprir as tarefas, buscando as pessoas em casas, vindo para as rádios. Eu vim aqui para o rádio. Na época estava praticamente começando a Rádio Divinópolis e a gente tinha um programa lá e tudo isso movimentava a cidade. Ô Jair, colocando tudo isso que foi dito aqui e os tempos de hoje, sobrou nada, né? Agora eu vou falar só mais um pouquinho, porque tem um resto de história aí que você não conhece. Primeiro, a Eliane, ela era assim porque ela é muito solidária. Então, quando ela abraça uma causa, ela defende mesmo. E a causa era o Jorge, que é o irmão inseparável. Então, os dois faziam uma dupla. Aí, com a morte do Jorge, né, a Eliane ainda desanimou mais de mexer. E ela também se dedicou a vida dela à Rosália, que é gêmea da Sheila e que tem paralisia cerebral. A expectativa de vida da Rosália era de, no máximo, 8 a 10 anos de idade. Ela tem 60 anos, a Rosália, pelos cuidados que a Eliane tem com ela, de estar ali tratando. Então, quer dizer, a gente tira o chapéu para essa dedicação dela. Ela praticamente dedica a vida dela a esses cuidados, né? Exato. Então, a Rosália se tornou filha dela, ainda mais que a mamãe, ela teve aleijada, né, metade da vida dela pelo outro acidente de carro. Nossa! E agora eu vou falar mais o caçula, o Sérgio, o Nanico, que a gente chamava. Ele chegou a ser tricampeão mineiro de futebol pelo Atlético, o Galo, lá em Belo Horizonte, no Dente de Leite. Daí ele foi para os Estados Unidos para jogar bola, lá em Massachusetts, num clube que chamava Vasco da Gama. E se deu bem lá. E ele era saltador também, nadava, fazia tudo. E saltava saltos ornamentais. E lá nos Estados Unidos ele competiu e ganhou várias competições de saltos ornamentais também. E depois, com 19, 20 anos, por aí, ele já não estava jogando mais bola, mas ficou nos Estados Unidos. E
Aí ele estava namorando, ia casar, a moça americana estava grávida e tinha 2 filhas. Então eles estavam num processo e ele resolveu, que eu morava com ele lá também, eu vim antes, um mês depois ele veio com a intenção de passar o aniversário da minha mãe, que era 1º de janeiro. Então ele ia passar o Réveillon aqui e não voltar mais assim tão cedo, porque o filho dele estava marcado para nascer em março. Então a Johnny já estava com 7 meses de gravidez. Então ele veio aqui para ver a família, ver a mamãe e tudo. Foi no Rio, na hora que ele estava voltando, passando em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, perto da Prudente de Moraes, ele não conseguiu fazer a curva, atravessou o canteiro, bateu na árvore e morreu. E o filho dele nasceu 2 meses depois. Chama Sérgio Miranda Coelho Júnior, é americano, fala pouquíssimo português e está com 33 anos de idade. Na história dessa família de conquistas, de alegrias, de tragédias, os Miranda Coelho, as novas gerações aqui, através do nosso Gente da Gente, têm a oportunidade de conhecer uma Divinópolis, né, que ninguém viu, que ninguém conheceu, das novas gerações, é claro, e que não sabe, mas agora fica sabendo, né? E a gente fica até emocionado e realmente, assim, perplexos, né? Perplexos de saber dessas histórias que quase ninguém sabe, né? História que a gente guarda, né, no fundo do coração, mas que as imagens estão ali, ó, viva até hoje. Da sua mente, principalmente. E tanto que a gente resolveu criar esse ano um troféu, que é o trampolim do DTC, que já foi demolido, nome do Sr. Alberto Pequeno Sobrinho, que era a pessoa que, desde quando iniciou o DTC, ele que tomava conta ali. E como tomava conta? Todo mundo adorava a administração dele, e ele era rígido, mas uma pessoa sensacional. Inclusive, tem um negócio aí, sabe, que quando ele era vivo, ainda, todo dia 2 de novembro, os 5 lá de casa estão enterrados no cemitério lá do Interlagos. Então, todo dia 2 de novembro, eu ia lá no túmulo deles, no túmulo onde estava a Sheila, tinha uma violeta. E disseram que era o Sr. Alberto Pequeno que ia lá e levava essa violeta todo dia 2 de novembro. Então, assim, é mais uma coisa que toca a gente, sabe? Eu gosto realmente sentimental demais, né? A gente fica por aqui, né? Muito obrigado. Agradecendo esta oportunidade que você dá aos divinopolitanos de conhecer esta face da história. Até me lembrei do título de um filme do Marlon Brando, A Face Oculta, não? A face oculta de uma história que pouca gente sabe. E o seu programa, né, Garcia? Eu fico muito orgulhoso de estar aqui conversando com você, porque você também é uma pessoa que, eu não sei da história, você falou que chegou em 87, então, quer dizer, não é daqui de Divinópolis, mas que agora já faz parte de Divinópolis. Obrigado. Então, assim, quando se fala agora em Divinópolis, esporte, se fala no Garcia Júnior. Muito obrigado. Jair Miranda e a família Miranda Coelho, Gente da Gente.